Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Você está no canal Política em Foco, meu nome é Gedemias e aqui vocês são todos muito bem-vindos. Vocês já ouviram aquele ditado que diz: para o meu amigo tudo menos a lei e para o meu inimigo nada nem a lei? Essa frase cabe muito bem para o bolsonarismo atual. Porque eles alegam de que o Bolsonaro está sendo perseguido, que existe uma perseguição política contra o Bolsonaro. Bom, primeiro eu quero deixar claro que não existe. Mas eu quero voltar um pouquinho lá atrás, dizer para vocês o seguinte: quem é que não se lembra quando o Lula foi condenado e preso? E à época, o que se alegava é que não existiam provas para prender o Lula. E mesmo sem nenhuma prova para prender o Lula, com um processo viciado, o que é que a gente via essa extrema-direita hoje bolsonarista aplaudindo? Que ele tinha que ser preso. Por quê? Porque você estava falando do seu adversário político. Ou seja, para o meu inimigo, nada. Agora veja que nem a lei. Porque mesmo sem prova, inclusive quando teve aquelas mensagens vazadas, vaza-jato, o que é que nós vimos? Nós vimos, inclusive, o Dallagnol reconhecendo que as provas contra o Lula eram frágeis. Mesmo assim, e quando perguntar da época, olha, vocês vão prender mesmo sem provas, o que foi que eles alegaram? Mas a gente sabe que foi ele. Ou seja, baseado em convicções pessoais, por alguém ser teu adversário político, foram lá e prenderam o Lula. Agora veja o Bolsonaro. Para você ver como essa gente não tem o mínimo de bom senso. O Bolsonaro, gente, responde hoje, ele é investigado em 3 frentes. Pelo golpe de Estado, cartões de vacina, no caso das joias. Mas existe um processo em que o Bolsonaro já foi condenado. E ele foi condenado 3 vezes, que é ficar inelegível. Então o Bolsonaro, inelegível, agora ele entra com um recurso, e a gente sabe que o TSE vai mudando as cadeiras, e aí quem deu uma das decisões monocraticamente foi o ministro Benedito Gonçalves. Só que agora vem o outro ministro, o Raul Araújo, e ele reverte essa decisão a favor de Bolsonaro. Ok, se ele decidiu, está tudo certo. Só que ele reverteu uma. O Bolsonaro continua inelegível. E aí o bolsonarismo hoje, olha só, lá atrás, mesmo sem provas, eles aplaudiram quando a justiça prendeu o Lula. Hoje, com o bolsonarismo, tem um agravante ainda maior. O Bolsonaro não é que não existe provas. As provas estão aí. Inclusive, ele já foi condenado. Gente, mas eu venho aqui dizendo para vocês há muito tempo que o que o bolsonarismo quer hoje, junto com a extrema-direita, é colocar Bolsonaro no jogo político em 2026. E eles querem isso a todo custo. Então eles vão alegar agora de que o Bolsonaro está sendo perseguido. Mas não existe nenhuma perseguição contra o Bolsonaro, gente. Não, nenhuma. Qualquer pessoa de bom senso, e aqui não estou dizendo que vocês têm que gostar, vocês bolsonaristas aí, não, a gente não gosta, não, vocês não têm que gostar. O que estamos dizendo aqui é que não existe perseguição. As provas estão aí. Então, sobre essa alegação de que o Bolsonaro está sendo perseguido pela justiça, e tudo isso, repito, porque querem ele candidato em 2026, essa gente vai dizendo coisas que não faz nenhum sentido. E digo mais, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então é assim, por que vocês acham que Bolsonaro não tem que pagar pelo que fez? Por que o Lula teve, repito, mesmo sem provas, e depois o Lula provou que não tinha prova, que tanto que ele conseguiu de volta os seus direitos políticos e hoje é presidente da República? E por que vocês acham que Bolsonaro está acima do bem e do mal, está acima da justiça? Porque ele não pode responder. Por que se tem que dar um jeito, como vocês estão tentando criar, anistia, ou qualquer meio para que o Bolsonaro dispute a eleição? E aí vocês ficam, Bolsonaro está acima do bem e do mal?
Inclusive se alegava à época, gente, de que eles queriam criar um sistema penal contra o Lula. Porque assim, o Lula, como qualquer outro cidadão brasileiro, você tem que ser julgado dentro das leis do país. Eles queriam criar como se fosse um sistema judiciário extra. Porque eles queriam, a fim da força, ver o Lula preso. Hoje eles também querem criar um outro sistema, mas o sistema contrário, o sistema para absolver Bolsonaro, como se Bolsonaro fosse um ser intocável, acima do bem e do mal. Mas eu vou dizer para vocês por que isso acontece. Isso acontece porque o Bolsonaro é um representante não do povo, da extrema direita. Um representante da elite. Ele é o representante dos poderosos. Inclusive o Congresso hoje quer criar meios, anistiá-lo, para que ele dispute a todo custo a eleição de 26. Não. Ele não está acima do bem e do mal. Ele não é um cidadão diferente de mim, de você, e não é diferente do Lula. Por que o Lula foi preso? E por que o Bolsonaro agora tem que se dar um jeito para que ele dispute a eleição? Não, senhor. E eu quero aqui fazer uma pergunta para os bolsonaristas e para o Bolsonaro. Por que vocês acham que tem que se dar um jeito de Bolsonaro em bolsonaristas? Por que vocês acham que tem que se dar um jeito de Bolsonaro disputar a eleição? Ele é intocável? Ele tem algo que o torne superior a qualquer um de nós? Não é a gente que prega que a justiça é cega? Ela não tem que olhar a cara do cliente, do freguês. Ela não tem que olhar. E Bolsonaro, nesse contexto, é um igual a nós. E digo mais, gente. Apesar de uma das decisões ter sido revertida, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Só existe um meio de Bolsonaro disputar as eleições de 2026. Se existir um golpe. Porque a decisão que foi tomada por um colegiado, ela não será revertida. E até mesmo se o Congresso criar uma lei e for aprovada a lei de anistia, isso é inconstitucional. E na hora que chegar no Supremo, isso não vai passar. Então, não existe perseguição. É muito mais fácil eu dizer aqui que houve uma perseguição implacável contra o Lula para tirá-lo da eleição de 2018 do que eu dizer aqui que existe uma perseguição contra o Bolsonaro. Não existe perseguição. Não é, Bolsonaro? Você não fez... Gente, eu acho incrível. Como que você toma as suas decisões e depois você quer, a fim da força, depois que você é punido, que se reverta decisões que foram tomadas contra você. Não pode. Não pode. Ué, só existe lei agora para punir pobre, preto? Quer dizer que quando é um representante da extrema-direita, do rico, do poderoso, esse daí tem que se dar um jeito? Como essa pouca vergonha que está sendo feita no Congresso, tentando criar lei para anistiar aquelas pessoas que fizeram o ataque à sede dos três poderes em Brasília e, entre elas, Bolsonaro? É isso? Mas quando é para negros, quando é para pobre, aí vocês criam a lei que proíbe a saída. Quer dizer, vocês são inclementes com os pobres, mas com os poderosos vocês tentam achar um meio de anistiar. Porque o que vimos foi essas pessoas depredando patrimônio público, histórico. O que há? Porque são eles? Porque é o representante da elite, de uma classe mais alta? Aí o Congresso tem que criar lei para anistiar essas pessoas? Eles não cometeram crimes? Hein, senhores? Eles também não são criminosos?
Agora, porque é amigo de vocês, como a frase que eu disse lá no começo, para o meu amigo tudo, menos a lei? Porque depois de tudo que eles causaram ao país, tem que sair ileso? Mas quando é o adversário político de vocês, aí, para ele, nada, nem mesmo a lei? A lei pode ser burlada para punir um adversário político de vocês? Mas quando é vocês que querem criar uma lei específica para absolver? Como agora tentou-se até falar aí da lei das delações, que é para ver se anulava as delações que foram feitas por pessoas presas para beneficiar o Bolsonaro? Por quê? Ele é mais especial do que alguém? Não, não, senhor. Se ele cometeu crimes, ele precisa pagar como qualquer outro. E repito, o Lula ficou mais de 500 dias na cadeia. O lugar de Bolsonaro também não é lá? Não. E olha que Bolsonaro, repito, há uma penca de provas contra ele. Então não me venha com esse papo furado. Não me venha com essa história de anistia. De dar um jeito para que ele dispute as eleições. Ele não tem que disputar é nada. Para o pobre e para o negro, a gente é severo, é duro. A gente pega pesado. Mas quando o assunto é de rico, é de poderoso, é de representante dos poderosos, a gente quer pegar leve, quer criar leis. Tiraram o Lula das eleições de 2018 e tiraram mesmo, ele ficou de fora. Agora ninguém está tirando o Bolsonaro. O Bolsonaro cometeu os crimes pela sua arrogância. E ele tem que pagar pelo que ele fez. Nada de anistia, nada de perdão. Fora, Bolsonaro. Você não tem que disputar nada. Você só estará no jogo político novamente lá em 2030. E digo mais, se Bolsonaro só disputa as eleições de 26 se for um golpe. Porque caso contrário, ele não disputará. E não há perseguição contra ele. Tá bom, gente? É o que eu queria dizer para vocês. Desde já eu peço a vocês que vocês fortaleçam o trabalho, inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ative o sininho, tá bom? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.